Bem-vindos à 28ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Estamos então no tratado sobre a controvérsia iconoclasta 1, os inícios da controvérsia. Estamos indo para a nossa reta final do nosso curso. A literatura patrística no Oriente encerra-se com São João Damasceno, que tomou parte intensa na controvérsia iconoclasta. Daí a conveniência de se apresentar o pano de fundo de sua atividade teológica, traçando breve histórico dos debates em torno das imagens. A controvérsia iconoclasta teve como uma de suas consequências um maior distanciamento da Itália e do Império Bizantino. Esse afrouxamento religioso, administrativo e político foi um dos antecedentes do cisma de 1054 entre orientais e ocidentais. Estudemos agora então o debate iconoclasta. Este ocorreu numa época em que os principais artigos da fé tinham acabado de ser formulados. Versava então sobre uma prática tradicional dos cristãos. Em grego, eikon, imagem, e klau, quebrar, donde iconoclasmo é a tendência a quebrar ou destruir as imagens. Os inícios da controvérsia. Já os primeiros cristãos usavam imagens nos lugares de culto, nos cemitérios e nas catacumbas. Sabiam que a proibição de fazer imagens, contida no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, era contingente ou devida ao perigo de idolatria que ameaçava o povo de Israel, cercado de nações pagãs. Ademais, o fato de que Deus apareceu sob forma visível no mistério da encarnação parece um convite a reproduzir a face humana do Senhor e dos seus amigos. As primeiras imagens eram inspiradas pelo texto bíblico: cordeiro, bom pastor, pomba, peixe, âncora, Daniel, Moisés, mas podiam também representar o Senhor, a Virgem Maria, os santos apóstolos e mártires. Desde os inícios da arquitetura sacra, as igrejas foram enriquecidas com imagens, tanto a título de ornamentação, quanto a título de instrução dos iletrados. No século IV, ouve-se uma ou outra voz contrária às imagens. Assim, a do Concílio Regional de Elvira. O Papa São Gregório Magno, porém, escrevia a Severo, bispo de Marsella, que mandara destruir imagens por causa do perigo de falso culto. Era preciso não as quebrar, pois as imagens não foram colocadas na igreja para ser adoradas, mas para instruir as mentes dos ignorantes. O culto das imagens foi se ampliando na igreja, principalmente no Oriente. Os monges e os simples fiéis muito as estimavam. Todavia, no início do século VIII, acendeu-se uma controvérsia sobre as mesmas, que durou mais de um século, com breve pausa, e deu ocasião à violência de toda espécie. A luta foi aberta pelo imperador Leão III, o Exáurico. Vejamos em que circunstâncias. Em 723, o califa Yezid mandou destruir todas as imagens dos templos e casas de seus súditos, quer muçulmanos, quer cristãos. Maomé mesmo não proibia as imagens, mas os seus sucessores o fizeram. A proibição de califa Yezid provocou entre os cristãos um movimento iconoclasta, que se comunicou ao imperador e a diversos bispos. As razões que devem ter movido o monarca foram além da influência de judeus e muçulmanos. A própria personalidade do imperador. Este queria reorganizar o império, promovendo a unidade religiosa, condição da unidade política no reino. Ora, as imagens eram um ponto de discórdia entre judeus e maometanos, de um lado os cristãos, de um lado, e cristãos de outro lado. Leão III, então, tinha índole fortemente absolutista e cesaropapista. Dizia textualmente que era imperador e sacerdote.
Devia, portanto, subordinar ao seu poder a Igreja, em particular os monges, sempre ciosos da liberdade. Quem considera esta tendência do imperador há de reconhecer que a defesa das imagens por parte dos católicos era não somente uma questão de ortodoxia, mas também o desejo de afirmar a independência da Igreja frente ao despotismo imperial. Na nossa próxima aula, então, a gente vai ver aí a luta ardente, e depois, na nossa última aula, a gente vai finalizar essa parte da controvérsia e falar também sobre, o concílio de Nicéia II. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.